Faltam exatamente um minutinho para começarmos o nosso programa. A pontualidade aqui, ela é britânica, porque eu acho que o fundamental na vida é cumprirmos com aquilo que pré-estabelecemos. Então, já já você estará me vendo aí e conversando comigo ao vivo no nosso programa, né? Falei e ponto. Apresentação, professora Célia de Franco. Mariana Marinho, acho que serei eu e você hoje contracenando, né? Porque o pessoal tá dormindo segunda-feira e me disseram, Mariana, que o meu programa é um programa para preguiçoso. Pode? Porque de 11 ao meio-dia as pessoas estão ocupadas, então eu estou fazendo um programa para preguiçoso, foi isso que me disseram. Mas ao longo do dia eu chego a 50, 60, Mariana, então estou feliz da vida, tá tudo certo. Você tá boa? Como é que está o maridão? Tá tudo certo? Tá feliz? Tá em paz? Tá aproveitando suas férias? Como é que a coisa tá acontecendo aí pelas bandas de Campo Grande? Conta pra mim. Bom, são exatamente 11 horas na cidade mais bonita do Rio de Janeiro. E não só do Rio de Janeiro, como todo mundo, né? Porque o Rio de Janeiro é lindo, é maravilhoso, é esplendoroso. Rodrigo Nogueira, né? O meu assistente de palco tá fazendo falta, não tá aqui comigo, mas Mariana, ó, hoje eu vou ter só Mariana e Rodrigo. Vou falar com vocês e vocês vão falar comigo, porque eu acho que o time tá dormindo. Mas tudo bem. Hoje nós temos aí um assunto que eu considero importante, que são as classes sociais e a pandemia. Eu acredito que seja objeto de redação para os concursos públicos. Então, por isso que eu faço questão de bater nas teclas que são necessárias e obrigatórias para vocês, né? Porque, às vezes, a gente, por falta de lembrança, da preocupação de ficar lendo os tabloides, nós nos afastamos de algumas realidades que são fundamentais para que a gente possa acrescentar aí um conhecimento a mais. Bom, vamos falar hoje aí sobre essa classe social, as classes sociais e a pandemia, né? Bom, desde que nós nos entendemos por pessoas, já sabemos que uns possuem mais e outros menos. E a parcela daqueles que têm menos é infinitamente maior do que aqueles que têm mais. E observem vocês que a pesquisa diz que a classe média caiu de 51% em 2020 para 47% em 2021. E que a pesquisa considera a classe média aquela pessoa que ganha R$ 667,87 a 3.755,76. Não se fala aí, Catiane, tudo bem? Minha aluna aí de secretária presente. Bom ter você. Nós estamos falando sobre classe social. E é colocado um parâmetro muito interessante nessa bendita classe social. O valor de R$ 667,57 corresponde a um valor para cada membro de uma família. Então, vamos dizer, se na minha família tem duas pessoas, eles consideram classe média. Bom dia, minha querida Quelimar. Bom dia, Maria do Céu. Prazer ter vocês aqui. Imaginem só. Ele considera a classe média aquele que ganha R$ 667,87 cada pessoa numa casa. Ele não menciona nem o salário mínimo, que seria 1.100. Então, você ganhando 60% do salário mínimo, você já está inserida na classe média. Observem vocês que universo complicado. Como que em uma casa, duas pessoas ganhando 667 chegam a casa de R$ 1.300. Um salário mínimo e mais 10%, será que sustentaria uma família, duas pessoas? Claro que não, porque já foi comprovado que o aluguel em média mais barato, ele está na faixa dos R$ 700,
bujão de gás parece que é 50, 70, 90, não sei bem, conta de luz em síntese. Quem ganha R$ 1.300 só tem como pagar seu aluguel, sua luz, seu gás. E o que ele vai comer, né? Bom, então, a gente fica muito preocupado quando se fala nessa classe média. Eu entendo que essa classe média é um tanto quanto meio que confusa, né? Porque como é que o sujeito vai viver com R$ 1.300? Aí alguém diz, mas vive, Célia. Sim, porque a gente não tem outra saída, mas daqui a pouco estará inserido no grupo da miserabilidade, né? Bom, em consequência disso, está estabelecido com base nessa situação que a injustiça e o sofrimento fica por conta daqueles que são menos favorecidos. E quando uma desgraça cai em uma população, o maior sofrimento acaba sendo visível para a fatia mais vulnerável. Hoje, a pandemia abriu uma janela inédita onde todos podemos ver a desigualdade social, que é um defeito atípico da humanidade. Ou seja, em todo lugar do mundo, o menos favorecido é aquele que sofre mais. Rodrigo está dizendo que o gás próximo à residência dele custa R$ 70. Então o sujeito ganha 1.100, já gastou R$ 770, 700 de aluguel, 70 de bujão de gás, 100 e pouco de luz, enfim, Deus sabe como esse indivíduo vai conviver ou viver. O novo Covid, ele acata uma propositura onde, sem nenhuma distinção, a classe mais afetada mesmo e que acaba perdendo assim o seu poder de mando e até de vida é a classe menos favorecida. E, consequentemente, as pessoas estão atribuindo isso à aglomeração. E muitos, e eu e vocês que estão aí, como diz aquele mar, é muito triste. E como vocês veem aí, questionar como a aglomeração? A resposta é simples. Para o indivíduo poder ganhar o seu pão, ele tem que pegar um trem lotado, ele tem que pegar um metrô, ele tem que pegar um ônibus, ele tem que pegar uma barca, ele tem que pegar um VLT, né? E um BRT. Como é que ele vai poder fugir dessa aglomeração? Ele não tem como, porque ele não pode ir a pé para o trabalho, a menos que ele more próximo, que isso é muito difícil, né? Ele tem que pegar uma condição para chegar, e as condições estão sempre lotadas por pessoas que não têm como se locomover de seu trabalho, de sua casa para o seu trabalho e do trabalho para casa. Então, ele vai aglomerar de qualquer maneira, porque a saída que ele tem no momento é essa, não tem como. Os mais privilegiados, com empregos dentro do padrão que consideramos razoável, trabalham em home office e faz compra online. Olha só, home office e compras online. Home office significa trabalho em casa e compra online pela internet. Mas é muito mais fácil eu falar home office e online, porque está na moda, porque... Mas, gente, e o pobre? Como diz aquele mar, nem dinheiro. Se pensar em comprar medicamento, o sujeito com salário de 1.100, nem medicamento pode comprar. E fazer aquelas compras de feijão, arroz, não sei o quê, aí mesmo é que a coisa fica estreita, porque dizem que, eu não sei, porque eu não presto muita atenção nisso, mas dizem que o arroz custa não sei quanto, que era um produto relativamente barato, né? Não sei nem quanto está o fubá, vou averiguar para saber, mas o pobre, em síntese, fubá, feijão, arroz eram necessário. Mas esse necessário hoje está tão caro quanto qualquer outro tipo de alimento. Bom,
Sabemos que em boa parte dos contaminados, sem que se perceba, já estão na fila da morte, pois o máximo que eles conseguem chegar é na sala vermelha, na UTI. E a pergunta, por que não o CTI? Bom, muito simples. Há nesta hora uma pergunta que fica para os governantes. Um país tão grande e despreparada para qualquer catástrofe, a rede pública deveria ser um modelo. Será que eles não acham? Por quê? É a função do Estado, e quando se fala em Estado, se fala em federação, ou seja, se fala em Brasil, né? Eu acho que esse Ministério da Saúde, esse ministro da Saúde, agregado a tantas outras pessoas, deveriam ter políticas para que as pessoas tivessem pelo menos o mínimo necessário, que é um tratamento decente. Não vou citar o nome do país aqui, porque eu sou brasileira, então eu torço pelo meu país, então não acho que nenhum outro país seja melhor do que o meu, então eu sofro calada, mas tenho que contestar. Tem países que você paga tantos euros, e esse euros dá a você o direito de estar em um hospital da rede pública. É como se você estivesse pagando um plano de saúde. Corretíssimo. Já que o Estado não tem um lastro financeiro muito grande para cuidar, então que ele receba algum numerário das pessoas, mas que ele preste essa assistência. Concordam? Mas, em especial aqui no Brasil, as coisas são muito dúbias. E nós entendemos que, parece-me, que a saúde aqui não tem, assim, nenhuma relevância, porque os holofotes são sempre voltados para qualquer coisa, menos para o cuidado com os indivíduos. O Rodrigo está me dizendo que o arroz, atualmente, 15 quilos, está por volta de 37 reais. E já foi, na época, anteriormente, esse mesmo 5 quilos, aliás, ele era 15 reais, 18 reais, ou seja, tudo dobra. Eu não tenho alimento, eu tenho uma condição precária e a saúde, Deus nos acuda, né? Bom, as atividades econômicas, de forma obrigatória, foi dado um time. Quando a gente diz foi dado um time, é que determinadas empresas resolveram fechar suas portas, né? E esse fechar a porta significa empregados na rua. Essa grande parcela das empresas que fecham as portas, elas deixam várias e várias famílias sem a mínima condição de sobrevivência. E o pior, a maior parte do grupo que precisa dessas empresas funcionando são os trabalhadores compostos principalmente de mão de obra menos qualificada, né? Ou seja, não puderam encarar um banco de escola e assim esse fato também contribui para uma remuneração baixa. Então, são mal remunerados, não têm qualificação e as empresas às quais trabalhavam, encerram as suas atividades, deixando-os, como diz o time novo, né, no vácuo. Por que no vácuo? Porque imaginem vocês, o sujeito não tem qualificação, o sujeito já está numa linha quase de miserabilidade, porque eu saio da pobreza e passo a ser miserável, né? Hoje a situação é muito clara, a gente está assim percebendo que as coisas estão tomando um rumo até então nunca imaginável por quem quer que seja. A desigualdade torna a sociedade mais ainda despreparada para lidar com o tamanho problema que traz a pandemia, né? Imaginem vocês que
A exposição e o agravamento só reforçou essa desigualdade. E desde março de 2020, estamos mergulhados em um mundo novo. Esse mundo novo deixou também claro que o fosso é fundo nos países ditos ricos. Então, nessa hora, já se sabe que até os países ricos, tá, estão em condições de se sufocar. A economia está literalmente perdida. As estatísticas mostram que morrem 4 vezes mais negros do que o branco com o coronavírus. Imaginem só, isso é a estatística. Não é a Célia falando, não é o jornal do Plim Plim falando, não é ninguém. É a comprovação, são os dados estatísticos que nos falam. Então, hoje, morre 4 vezes mais pessoas negras do que pessoas brancas. Será que nós temos ainda mais um preconceito para o negro denominado Covid? Essa é a minha pergunta. E é bom enfatizar que os negros que morrem não é por fator genético, não. Não venha dizer o seguinte, a pessoa de epiderme negra, ela tem algum fator que propicie o aumento desse vírus no organismo. Não, não é isso, tá? Não se preocupem com isso. Não é um fator genético, e sim as piores condições de vida. Como nós já falamos, me parece, quanto mais pobre a pessoa, mais distante fica de ter um tratamento compatível. E aliando a pobreza à negritude, parece que nós acabamos ficando sem grandes possibilidades, porque, infelizmente, num país onde nós temos todas as etnias, ainda temos um descaso quando se fala em negro e em pobre, né? Então, quem sofre? Desse caso, sofrem os negros 4 vezes mais do que o branco. E observem, 40 a 60 milhões de pessoas devem entrar na linha da pobreza. Já imaginaram o que isso significa? 40 a 60 milhões de pessoas devem entrar na linha da pobreza. E para entender essa situação, eu sugiro que vocês assistam o meu programa da semana retrasada, da semana passada, onde eu elenquei 20 dados que a revista The Economist dos Estados Unidos, né, a economia, ela versa sobre 20 passos que nós teremos que nos adequar para poder não combater essa pandemia, porque parece que até a vacina está difícil, mas para a gente ter uma condição para sobreviver. Luiz Paulo chegando tarde, estava onde? Quero saber. Bom, então o processo será aclarado, entendido, quando vocês recorrerem a uma live, a um programa que eu fiz na semana passada, que versa exatamente sobre isso. Quando eu pontuo aí, através da revista Economia dos Estados Unidos, quais serão os passos para que a gente possa, não é sair da linha de pobreza, porque a gente não vai conseguir antes de uns 10, 15 ou 20 anos, mas pelo menos driblar essa situação. Em 2020, a previsão era, preste bem atenção, que 265 milhões de pessoas passariam fome. 265 milhões passariam fome no mundo. Não é no Rio de Janeiro, enfim, no mundo. Não é nos Estados Unidos, Frankfurt, não é a Suécia, nada disso. No mundo, 365 milhões de pessoas passariam fome. Então, vocês já imaginam, hoje, 2021, o quanto esta situação
não está representativa e significativa. Quando nós falamos em 8 dos 20 países mais desiguais do mundo, nesse discurso, imaginem vocês, quem é que está no topo? O Brasil. Agora, qual seria a explicação? Eu fico muito preocupada com isso. Primeiro, nós temos as praias mais lindas. Durante o ano, nós temos ida e vinda de propostas de futebol, porque nós já tivemos o maior estádio do mundo, né? Nossos jogadores são os melhores. Não temos furacão, não temos terremoto ou nenhum outro fenômeno que perturbe os nossos patriotas. Temos pastos, exportamos carne, temos um solo onde tudo que se planta dá no nosso país. Nosso solo é fértil. Então, quem pode explicar a fome, a desigualdade que é tão presente diante de nós? Ora, o nosso país é rico de minério, de petróleo, nosso país é rico de tudo, inclusive da alimentação. Por isso que eu estou achando que nós vamos fazer um processo já inverso. Eu acho que as pessoas agora já estão procurando uma residência em zona rural para poder plantar, para poder criar sua galinha. Nós vamos voltar a 1500. E daqui a pouco vem a proposta do escambo. O que era o escambo? É a troca. Eu tenho uma galinha e você me dá 1 quilo de arroz. Eu te dou a galinha e você me dá 1 quilo de arroz. Por conta de que plantar e criar para se alimentar deva ser o cerne da questão, talvez por um momento em que a fome está batendo na porta de qualquer pessoa, né? Então, 3% da nossa população está na faixa de alta renda. E quando se fala nesse 3%, eu questiono muito, porque tem pessoas que falam, fulano é rico, Célia. Eu tenho uma visão. Dom Chico, o homem da Becemiriti presente, assistindo aí, e nós estamos falando de um processo complicado, Dom Chico, que são as classes sociais com a pandemia. Então, alguém diz para mim, Célia, fulano é rico. Eu questiono a riqueza do fulano. Por conta de quê? Fulano é rico e eu considero rico aquele que não precisa sair para trabalhar. Qualquer pessoa que tenha que sair para trabalhar, para ganhar o pão, seja de que forma for, nem que seja para assinar papel, mas ele sai de casa, ele tem sim um numerário significativo, mas ele não é rico. Segundo o Enio Manso, ele diz, não saberia, contudo, com uma proporção em que vivemos sobre comunicação. Não vejo alternativa para um cenário favorável para o povo brasileiro. Ou seja, a descrença está de um tamanho tão absurdo que as pessoas já nem acreditam no que possa acontecer, né? E aí, esses 3% da população de faixa alta, vocês já sabem que são os banqueiros, que nem são os artistas. Por conta de quê? Aquela máxima. Eles saem para trabalhar, muitas das vezes para gravar uma novela, ele fica fora de casa 30, 40, 60 dias. Então esse não é rico. O rico é aquele que não sai para nada, a não ser para passear. E que nem vai à empresa. Este é rico. Agora, aquele que tem que sair sequer para assinar um papel, ele já saiu da linha dessa riqueza.
Então, nós temos 3% de pessoas consideradas ricas. E 3/4 se situam nas classes baixas ou média. E 60% do que estão no mercado de trabalho encontram-se na informalidade. Olha que cenário horroroso. 3% é rico. 97% oscila entre formalidade e informalidade. E o nosso dilema é um gigantesco continente que se viu sem amparo quando a pandemia acaba de parar com a nossa economia. Jurema Carvalho, como vai? Rocinha, grande cabeleireira, prazer em ter você aqui. Manda um like para mim, para dizer para mim onde é o seu salão, porque a gente tem que trabalhar e ajudar os nossos amigos. Bom, e nós estamos num país imenso, sem recurso, economia parada, tá tudo muito difícil, as pessoas precisando de serem ajudadas de todas as formas, e chega uma hora que você não tem mais caminho. Em síntese, ainda tem gente que diz que está tudo bem. Como que está tudo bem? Se nós saímos daqui, aonde estivermos, vamos até a cidade. Dê uma voltinha pela cidade. Professor Jorge Eduardo, meu respeito, meu mestre, meu doutor, uma figura impoluta, um excelente professor de português, e que está na academia, né? Por conta de ser uma pessoa extremamente capaz na arte de escrever, de falar, de se comunicar. Grande professor, meu respeito, muito obrigado por você estar presente aqui hoje. Bom, a OASDE, que é uma organização de países avançados, aponta que 22 milhões de latinos e americanos poderão estar mergulhados na miséria se for confirmada a queda de 5% na renda média. 5%. Estudos da ONU, em parceria com a King's College de Londres, estima que a recessão trazida pela pandemia possa anular 30 anos de queda contínua da pobreza do mundo. Ou seja, a ideia que se tinha é que a pobreza poderia, vamos dizer, estabilizar. Mas em meio a tantos problemas, as dificuldades, ao processo econômico, as empresas fechando, outras empresas falindo, outras se retirando do Brasil, por várias razões que nós já sabemos, e aí falamos em os impostos, que são os impostos mais caros do mundo, vai chegar o desemprego. Chegando esse desemprego, aquela pobreza que se pensava estabilizar, nós vamos levar mais 30 anos para poder pensar em chegar num nível em que o indivíduo pobre, mas que sobreviva, o que não está acontecendo hoje. Então, olha só, estaremos numa situação em que a miséria fará parte do nosso cotidiano. A ONU, ela confirma e afirma que esses 265 milhões de pessoas possam vir também a passar fome. Não é só pobreza, é uma miséria com fome, que eu acho que a pior é a fome. Porque, como dizem, a fome não espera. E quem tem fome tem pressa. E como terá pressa se não tiver uma base, um alicerce, alguém que estenda a mão? Não é isso? Então, vamos fazer uma análise dessa situação. O vírus, ele é perigoso tanto para o rico quanto para o pobre. O choque econômico que ele produz é muito pior na base da pirâmide. Ou seja, nós estamos com um problema sério, sim, econômico, mas
quanto menor for o meu poder financeiro, maior é a possibilidade de eu me tornar infinitamente miserável. E essa situação nós estamos observando e percebendo que ela é mundial. Ela não é só do Brasil, ela é mundial. E por ser mundial, as saídas são ainda muito, muito pequenas no meio desse turbilhão de problemas que nós estamos evidenciando. Quando aquele mar diz que ela tem pena das crianças dela, que é de uma comunidade, imaginem vocês, se já estava difícil sobreviver, né? Com esse salário mínimo, Deus sabe como, aos trancos e barrancos, imaginem vocês um pai, a mãe, não tendo trabalho e, consequentemente, não tendo o que levar para casa. Com esses dados, percebemos que essa crise está ilustrando tanto a violência da desigualdade, quanto a necessidade de virmos a buscar um sistema econômico diferente de tudo aquilo que já fora feito. Ora, eu pergunto a vocês e queria que vocês fizessem suas reflexões. Será que não está na hora de mudarmos esse cenário econômico? Será que não está na hora de percebermos que políticas de ajuste e ajuda para o menos favorecido está no momento crucial? Não, me parece que não. Para melhor entender essa fala de hoje, eu sugiro que vocês leiam o livro, quem puder, O Capital no Século XXI. Ele é um livro escrito pelo francês Piketty, Thomas Piketty. E ele explica mais ou menos essa situação que acontece entre a ausência do dinheiro, as classes sociais. Ele é bem compatível com a situação que nós estamos passando hoje. O governo, em síntese, ele pode estabelecer uma renda mínima, decente, básica, garantido a todo cidadão. Ora, quando eu digo essa renda mínima para todo cidadão, em meio a essa pandemia, é que deveríamos ter um programa em que cadastrasse essas pessoas, que colocasse esses assistentes sociais na casa dessas pessoas e observassem através de questionários. Jorge Salles, o grande design que eu tenho, que eu amo de paixão, que é o Rei Momo do Carnaval de Brasília. Então, eu acho que deveria o governo trabalhar para, primeiro, cadastrar todas as pessoas e saber, através do INSS, da Receita Federal, qual é o poder de compra dessas pessoas para saber o quanto poderia ajudar. E aí virá a fala dos colonáveis governadores e o presidente que o Brasil não tem dinheiro, está falido. Quando e como que um país como o nosso estará falido? Isso nunca irá acontecer. Bom, então, hoje, como é que está a classe social? Segundo a minha visão, eu, Célia, vou colocar para você, eu, Célia, essa é a minha visão. Como está a classe social hoje? A classe pobre. O pobre continua caindo, apanhando e não conseguindo projetar o futuro, que é muito pior. Porque se eu sou um corpo sozinho, tudo bem. Agora, se eu sou um corpo que tem filhos, não projetar o futuro é já dar um tiro no pé. Cada vez mais eu abri os tabloides e ver que tivemos não sei quantos assaltos, não sei quantos meninos recolhidos por conta de práticas incompatíveis com as determinações da sociedade
e dos códigos penais. Imagine esse pai que sabe que precisa projetar esse futuro, mas esse futuro é incerto. Então, o pobre, ele está cada vez mais pobre e apanhando muito, porque apanhar não é só o ato de alguém praticar essa ação em nós. Esse apanhar, eu coloco no sentido figurado, é a incerteza, o sofrimento, a angústia e o desespero. Então, essa é a minha visão da classe pobre. A classe média, que eles chamam de remediado, ela encolhe. Por quê? Ela reduz os gastos, ela não tem mais poder de compra. E quem tinha os grandes salários passam a ter que negociar com os patrões este salário. Então, se ele ganhava 10 mil, hoje está arriscado o patrão chegar e dizer: eu só posso te pagar 6. Você aceita? Senão eu tenho que te demitir e contratar 2, cada um ganhando 1.800. Olá, Sônia, fazendo aquilo que você faz. Vocês estão entendendo? Então, essa classe média, que é o considerado remediado, ele fica fadado a parar a sua vida, porque ele não vai poder tocar a vida como antes tocava, por conta de que ele já não ganha tanto, e os projetos dele também ficam encavetados. E ele saberá, Deus sabe quando, que ele poderá colocar isso em prática. Bom, os abastados, né? É aquele que diz: eu tenho dinheiro, eu posso, eu isso, eu aquilo. Bom, se ele tem algum comércio, ele vai criar manobras, ele consegue empréstimo para pagar a longo prazo, né? E que, quem sabe, ele morre, é provável ainda que os netos morram e os bisnetos tenham que pagar essa conta. Vocês podem até estar rindo, mas é verdade. O sujeito tem dinheiro, ótimo, legal, parabéns para ele. Mas de onde se tira e não coloca, o poço vai ficar vazio. Quem conseguiu fazer um pé de meia do seu dinheiro e possa viver dele, ainda é hoje um plus. Agora, quem tem um dinheiro e que para rodar esse dinheiro precisa do dinheiro de outros, em grande escala, ele vai ficar fadado a estagnar. Se nós fizermos uma observação aí, será muito difícil nós elencarmos uma pessoa como rica. Porque com essa pandemia, a riqueza parece que ela começa a ficar Carla Nascimento, grande beijo. Essa riqueza parece que começa a ficar escassa. O indivíduo hoje, ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Se ele tiver um comércio de alimento, de roupa, ele ainda vai sobreviver com muito sofrimento. Agora, se ele tiver um comércio com coisas requintadas, modinha, ele vai sofrer, porque a pessoa vai ter que ter opção entre se alimentar e comprar aquilo que já se dizia que era supérfluo. Eu tive uma ocasião, há coisa de 2 meses atrás, segundo Jorge Salles, a sociedade se perdeu com a saída da ordem e a implantação da libertinagem investida de qualidade, ou seja, simples assim. É verdade, Jorge. Eu estive há 2 meses atrás, andando, vendo uns móveis, não sei o quê, e deparei com uma loja próximo ao Sambódromo, onde eu vi com os meus olhos um móvel, uma sala de jantar, ou seja, uma mesa de jantar,
no valor de 60 mil. Eu vi uma cadeira no valor, uma cadeira decorativa, 27 mil. E o dono da loja conversava com um comprador, e eu parei para observar, porque vocês sabem que eu gosto de observar as coisas, e o Nélio Azevedo, meu Deus, o grande 01 do Carnaval do Rio de Janeiro, o grande Harmonia, o grande flamenguista, socorro, meu Deus. Nélio, hoje eu estou falando das classes sociais, porque cada dia no meu programa eu utilizo um tema, e às quintas-feiras eu falo de carnaval. Mas hoje a gente está dando uma pincelada no que está acontecendo a nível econômico no nosso país, inclusive com as classes sociais, né? E, retomando meu discurso, eu me preocupei. Ele está desejando felicitações a todos e mais um dia de passo e instrução. É verdade, a gente precisa se unir nesse momento para aclarar a mente das pessoas, para que as pessoas observem que o mundo hoje não está cor-de-rosa, que nem tudo na vida é festa, que nós precisamos nos reinventar, nós precisamos buscar caminhos para que a gente possa sobreviver. Essa sobrevivência está muito, muito difícil. Então, a minha preocupação é que os ricos continuam ricos, mas os ricos que eu digo, repito, são aqueles que não precisam sair de suas residências para trabalhar. Quem não sai nem para assinar papel, esse é rico. Aí você vai dizer, mas tem artistas milionários. Tem artistas milionários, mas pelo jeito, eu já estou vendo, não vou mencionar o nome, né? Mas eu já estou vendo até grandes figuras do cenário da música hoje fazendo delivery, churrascos, né, de delivery no Recreio dos Bandeirantes, na Barra da Tijuca. Ou seja, o negócio está muito sério. Bom, e muitos já com suas vidas definidas resolvem partir para outra pátria. Esse é o grande problema. O que eu estou percebendo é que várias e várias pessoas, familiares, estão em toque de retirada. Estão indo para outros países porque as possibilidades de sobrevivência é muito melhor. E isso vai impactar, sim, na nossa economia, porque se 20% da população resolver partir do Brasil para um outro país, a nossa economia ficará, como nós dizemos quando lecionamos economia política, essa economia ficará prejudicada. Quando essa economia se prejudica, significa menos emprego. Menos emprego, menos pessoas trabalhando, menos produtos sendo vendidos e a economia caindo. Esse processo vertiginoso vai propiciar um desequilíbrio no bolso de quem quer que seja daqui a mais 6 meses, 8 meses. É altamente preocupante a nossa situação atual. Bom, gozar a aposentadoria está cada vez mais distante, exceto se você tiver a coragem de partir. Vou dar um exemplo muito claro. Portugal aceita qualquer pessoa, desde que ele compre um imóvel ao valor de 1.000 euros e comprove, prova documental, de que tem um meio de sustento. Em via de regra, são pessoas que são aposentadas e que justificam suas aposentadorias. Ou outros que mostram que tem bens imóveis na sua terra de origem, compram um imóvel e compram também um espaço físico para abrirem um comércio. Ou seja, você só chega lá para gastar ou para ter condição de gastar e criar algo para aquecer a economia de Portugal. Mediante essas bases, você efetivamente conseguirá
sobreviver em Portugal. E várias pessoas estão aprontando suas malinhas e partindo. Então, observem vocês. O Estado está crítico. Agora, o que eu gostaria mesmo é que os noticiários apresentassem matérias que pudessem propiciar à sociedade esclarecimentos. Enquanto nós estamos vendo emissoras apresentando vida de cão, vida na floresta, vida aqui, vida ali, por que não fazer, por que não criar programas para que a população entenda realmente o que está acontecendo com o nosso processo econômico e quais as medidas necessárias para que nós possamos, tá? Alessa Lima, meu Deus do céu, a mulher de ferro da Lins Imperial, é isso mesmo, se não me engano? É a parceira do nosso presidente, né, Flávio? É isso mesmo? Tô certo, Alessa? Muito obrigado por você estar aqui. Então, eu acho que essas emissoras, já que ficam falando que morre gente, 500 milhões, né? Nós já sabemos que as pessoas estão morrendo, porque ninguém é leigo, todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Não temos dúvida. Que já sabemos também que o vírus se propaga em grande escala, isso a gente não tem dúvida. Então, por que essas empresas não procuram, quando eu digo essas empresas, são empresas de comunicação, não procuram vir a uma plenária e fazer um programa com abordagem para mostrar efetivamente qual é a situação econômica do mundo, do país, e particularmente para que cada um de nós, possamos entender, nos inserir nas melhores possibilidades para sobreviver. Agora dizer, eu no outro dia estava vendo, nesse momento começamos o programa com 384.700 pessoas mortas. Agora estamos com 384.900 e não sei quantas pessoas. Ora, gente, eu acho que ninguém é tão burro, é tão leigo a ponto de não perceber o quanto nós estamos sofrendo com essa pandemia. Então, por que não criar programas esclarecedores? Aí alguém vai dizer, mas sério, o pessoal não quer saber. É claro, a maioria está preocupado com a novela, com o seriado, Netflix, não sei o quê, mas tem um grupo de pessoas preocupadas em saber o que pode acontecer amanhã. Então, vamos tornar esclarecedor o veículo de comunicação para que as pessoas, pelo menos, pensem o que irá acontecer da vida deles daqui para frente. Bom, então, a rede pública, nós já sabemos que está doente. Nós já estamos percebendo, e já percebemos há muito tempo, antes da pandemia, porque as pessoas também não querem perceber isso. Antes da pandemia, os jornais já noticiavam o quê? Pessoas estão deitadas no chão, 2 pessoas estão na maca, não sei quantos no corredor. Isso antes da pandemia. Todo mundo sabia disso. Agora, é por conta da pandemia? Não, naquela época já tinha. Mas preferiram colocar o dinheiro em outras coisas que a mim não cabe esse discurso de onde colocaram. O discurso que me cabe hoje, e eu digo como professora, como responsável de levar para as pessoas um esclarecimento, porque, sem sombra de dúvida, hoje o educador que não cumprir com o seu papel de ser um indivíduo esclarecedor, ele tem que mudar de profissão, porque hoje o educador é um indivíduo que esclarece, é um indivíduo que bota a cara a tapa e dizendo, o nosso país precisa crescer, o nosso país precisa mudar a sua imagem no seu próprio cenário, porque, por exemplo, vamos dizer assim, criar uma vitrine para o exterior é muito fácil. Agora, o que importa mesmo é aqueles que estão aqui, né?
A Carla Nascimento está dizendo, não é interessante para eles instruir, né, e libertar o povo. Exato, porque a pessoa instruída, ela acaba sendo um indivíduo problemático. A pessoa instruída, poucas pessoas gostam, porque elas vão, metem a cara e falam aquilo que fica sempre por debaixo da colcha do meu querido Nélio, né, Azevedo, com aquela colcha do Flamengo, né? Então, tudo que fica debaixo da colcha, ele tem que ter momento e hora certa. Mas não é o caso do esclarecimento com a população. A população tem que estar esclarecida. E a função dos órgãos de comunicação não é só ficar falando, morreu 1.000, 2.000, já sabe que está morrendo. Então faz o seguinte, coloca um outdoor, né, móvel, deixa uma pessoa pendurada, faz o seguinte, coloca 50 outdoors no Rio de Janeiro inteiro, no nosso caso, e bota uma pessoa parada lá e toda hora a pessoa coloca, ó, cada um que tenha morrido coloca lá, vai colocando, e nós vamos passando e olhando, porque não adianta ficar dizendo morreu 1, 2, 3, 4, porque não vai surtir efeito. Bom, então, e que tal informar, esclarecer? E aí, quando eu informo, eu esclareço, eu faço o quê? Eu mostro saídas. Ou se eu não mostro saídas, eu eu dou alarme. Eu crio alarmes para as pessoas começarem a aclarar as suas mentes, não é isso? Pois a sociedade, ela está na UTI. Eu vejo dessa forma. Com grande possibilidade, essa nossa sociedade, de morrer antes de chegar no CTI, como está acontecendo com várias e várias pessoas que estão com esse, vamos dizer assim, com essa praga, que eu considero esse coronavírus uma praga. Tá? Então eu acho que nós deveríamos sim entender que a nossa sociedade está na UTI. E quando será que ela vai chegar aí a CTI, caso ela não morra antes, como está acontecendo com tantas pessoas que nós conhecemos, que nós sabemos. Ramon Monsum, o grande 06, com mais Renato 06, compondo 01 da Lins Imperial. Hoje eu estou com 2 pessoas da Lins. Muito obrigado. Bom, o recado está dado. Não adianta brigar pela política e nem pelo político. O que adianta é nós fazermos um movimento para conscientizar a população das mudanças que cabe a cada um de nós. Porque, na verdade, nem o político, nem a política vai mudar a nossa trajetória. Se nós não pararmos, virmos a fazer, né, vamos dizer assim, um levantamento, 3 pessoas, desculpe, eu tenho a Alessa, eu tenho a Ramon, eu tenho o Jorge Eduardo, que são da Lins Imperial. Então, o meu público hoje é o time do meu carnaval. Olha que coisa interessante. E mais Nélio. Gente, eu tô feliz. E mais a Jurema, que consegue ser harmonia de quase todas as escolas de samba do Rio de Janeiro. Meu respeito para vocês sempre, sempre, sempre. Aqui é gozado. Quando eu falo de carnaval, eles não vão. Quando eu não falo de carnaval, eles aparecem. Olha, é uma maravilha. Jorge, é uma festa. Bom, então, eu repito. Nós não temos, eu, Célia, entendo. Nós não temos que ficar batendo na mesma tecla se eu sou direita, se eu sou de esquerda. Porque quanto mais eu enfatizar Eliane Freitas, que prazer ter você aqui hoje, hein? Já estou terminando, mas está tudo bem. Eu sempre deixarei o programa gravado no meu canal, Professora Célia de Franco. E quem assim o desejar, tá? É só ir ao canal a partir da sexta-feira, que todos os programas que eu fiz, porque cada dia eu falo de um assunto. Lu, mais uma de carnaval. Eu adoro, amo vocês. Nélio tá rindo. Aí. Então, todos os dias, cada dia eu falo de um tema, né? Por exemplo, hoje eu falei sobre as classes sociais e a pandemia. Amanhã eu estarei falando sobre direito do trabalho e a pandemia. Na quarta-feira eu falo sobre o Rio de Janeiro. Na quinta-feira eu falo sobre o carnaval, que será os blocos e as sociedades.
E na sexta-feira, o papel do pedagogo com base na pandemia. Ou seja, cada dia da semana eu procuro contemplar um grupo de pessoas para que essas pessoas que eu possa estar em convivência com elas. Porque se nós fizermos uma análise mesmo, esse momento de reclusão e não aglomeração, ele acaba criando para as pessoas um problema bem significativo que muitos talvez não reconheçam, mas o Brasil é o país considerado de mais pessoas mais ansiosas e mais depressiva do mundo. Então, hoje, o Brasil é considerado o país que tenha mais pessoas ansiosas e mais pessoas depressivas. Então, isso não é brincadeira. Digo aí e repito, acabou a pandemia e acredito que esse vírus vai circular. Tamires Suelen, nossa grande diva, muito obrigado pela tua presença. Então, quando a Covid minimizar, por conta da vacina, que é preciso vacinar pelo menos 60% a 70% da população para poder estancar isso aí, nós vamos entrar na quarta onda que os médicos já estão falando. Só melhor? Grande beijo. Nós estamos chegando na quarta onda. Qual é a quarta onda? É a saúde mental. Já já nós teremos várias e várias pessoas com uma depressão severa, que será preciso procurar médicos e tratar, porque poucas pessoas conseguem permanecer dentro das suas casas sem estarem desesperadas. Eu consigo ficar num espaço confinado, né, tantos anos quantos forem necessários. Talvez porque eu acho que me basta. Mas eu não me basto não, porque se eu me bastasse eu não estava aqui contracenando com vocês todos os dias. Já perceberam? De segunda a sexta eu estou fazendo a minha live e me preocupo com ela, porque eu faço pesquisa para poder estar aqui, poder parlamentar com vocês, porque dizer bobagem é muito fácil. Eu acho que a gente precisa de fato concreto, né? E ao contracenar com vocês, eu vejo e sei dos amigos que estão aqui presentes que estão bem. Então também não me basto não. Eu digo que me basto, mas também não me basto, né? E sexta-feira eu costumo fazer o quê? Saindo por aí, né? Curtindo os grandes restaurantes para mostrar a vocês que a vida é bela. Mas no fundo, quando a gente está em casa, a gente está preocupado com o outro. E essa preocupação com o outro nos tira do prumo. Essa preocupação com o outro nos deixa... eu não ainda tive, não sei se terei um dia, a depressão, mas a ansiedade é o meu amanhã, é o amanhã do meu amigo, é o amanhã da minha aluna, é o amanhã do meu filho, da minha neta, da minha nora, da minha irmã, da minha sobrinha. Essa inquietação me leva a uma ansiedade, que eu tenho que ter uma metodologia para suprir isso aí. Então, eu busco o quê? Através das redes sociais, vendo vocês, sabendo que vocês estão bem, e essa é a minha forma de driblar, né, essa ausência de aglomeração. Mas eu estou às 18 horas e 58 minutos, né, e quero dizer para vocês que hoje, o que eu entendo é que no futuro próximo, nós só teremos duas classes sociais: rico e pobre. E vocês vão perguntar, mas o que você considera pobre? Qualquer pessoa que sobreviveu a este momento pandêmico, que é assalariado e que com certeza ficou devendo ao banco, ao cartão de crédito e que teve que entregar o seu carro na financeira porque não pôde pagar. Esse é o pobre. Ou aquele que vendeu seu carro, pega sua condução, o seu metrô, na certeza de que é preciso economizar para não faltar.
Carla está dizendo que os elementos aqui são sempre esclarecedor. E é isso, claro, que a gente precisa fazer. Estamos às 11 horas e 59 minutos, dizendo para vocês que talvez o que resolva é que possamos arregaçar as mangas e partir para um campo de ação sem estarmos preocupados com a política e com o político, porque essas situações de estar envolvido com o político e essa situação de estar envolvido com a política é que faz com que a gente fique como se fosse um arquipélago, né? Naquele espaço entre duas montanhas, na qual nós não sabemos exatamente aonde esse espaço vai terminar. Eu só peço a vocês que não deixem de se vacinar, porque no momento em que eu subestimo a ciência, sem sombras de dúvida, eu me torno uma pessoa ignorante. Não é burra, não é inculta, é uma pessoa ignorante. E eu não posso ser uma pessoa ignorante porque eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso respeitar os espaços físicos, eu preciso entender que as pessoas que estão ao meu redor não podem estar contaminadas. Então, água, sabão, gel e máscara, mesmo depois que tenham tomado as duas doses da vacina. E prestem atenção, se você tomou Coronavac, a segunda tem que ser Coronavac. Se você tomou AstraZeneca, tem que ser AstraZeneca na segunda fase. Bom, amanhã, se Deus quiser, eu estou aqui. Nós teremos um encontro marcado quando eu estarei falando sobre o direito do trabalho e a pandemia. Portanto, muitos dados, muitos elementos estão mudando e já foram mudados por conta da pandemia. Se você tiver interesse, fique ligadinho comigo, porque amanhã nós estaremos falando sobre as mudanças no direito do trabalho. E se você é trabalhador, você precisa notar, ficar esclarecido das coisas que estão acontecendo. Dizer para vocês que, se puderem, deem a sua contribuição para o projeto Entre Becos e Vielas, tem artista na favela. A minha amiga Kelimar está precisando de muita ajuda para esse projeto, com rapazes, com moças que estão no início de suas carreiras, de suas vidas e precisando ter um estender de mão. Quem puder também ajudar o Gabriel, entre no projeto, ame Gabriel, porque esse menino tem uma enfermidade e que precisa tomar um remédio durante 2 anos e o poder público, como sempre, né, omisso, e nós, como pessoas de bem, como cidadãos de bem, precisamos ajudar. Esse menino mora em Vigário Geral, e Denise Pinto, que é a presidente da Casa do Sambista, agregado à equipe Machine, está ajudando a recolher numerários para poder comprar o remédio que essa criança, que tem apenas 2 anos, precisa tomar durante 2 anos. E é coisa de milhões. Nós, inclusive, nem temos no Brasil esse remédio, é um remédio importado. Então, 2 projetos, 2 causas que eu estou abraçando. Ame Gabriel, colabore, contribua para que esses pais possam comprar um remédio para que seu filho possa sobreviver. E, Entre Becos e Vielas, tem artista na favela. Procure esse projeto na internet. Kelimar está sempre presente aqui e ela está recolhendo os donativos, de preferência, se você puder, algodão, acetona, esmalte, pauzinho de laranjeira, porque ela está fazendo lá um curso de manicure e essas meninas estão precisando desse material para começar a estudar, para fazer o seu cursinho de manicure. Muito obrigado, foi bom ter vocês aqui mais uma vez e amanhã não esqueça, direito do trabalho e a pandemia. Fique bem ligadinho, anote, porque a gente precisa saber de tudo que está acontecendo na nossa vida com relação ao coronavírus. Muito obrigado. Jorge Eduardo, parabéns para você também,
que perdeu o seu tempo e está aqui, o grande mestre, um grande professor, uma pessoa de uma cultura impoluta, né? E que eu, sem sombra de dúvida, estarei sempre ovacionando. Obrigado a Lins Imperial pelo carinho, né? Por vocês todos estarem aqui. Nélia Azevedo, os meus respeitos, porque eu amo você de paixão. O único problema que tem entre eu e você, é que você é flamenguista, né? Aí não dá para aguentar. Eu acho que esse é o maior problema entre nós dois, né? Te amo de paixão. Muito obrigado por você, em um dia, ter sido tão significativo para mim, e eu não vou esquecer isso jamais. Obrigado. Carla Nascimento, meu beijo. Catiane, muito obrigado. Meu filho Enio Manso, né? Que está aí dando serviço hoje, né? Apagando os incêndios da vida. Cuide-se e que Deus te oriente sempre, sempre, né? Jurema, muitíssimo obrigado. Ramon, obrigado. Enfim, a todos vocês. Lu Monteiro, olha o que eu tenho de harmonia aqui é uma grandeza. Obrigado, fiquem com Deus. E amanhã, o direito do trabalho e a pandemia, aqui às 11 horas no Falei e Ponto. Jorge Salles, o grande rei mono do Carnaval de Brasília. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo da Miri Sueli, a minha diva. Até amanhã. Fiquem com Deus. Fui.